ficar de pé? A gente está uns 5 minutinhos aí atrasado. Perdi o pendrive, mas aí eu tive que passar o arquivo de outra forma e demorou um pouquinho mais. Achou não, né, Maria? Não, tá também. Eu acho que eu perdi ele, acho que não ficou aqui não. Acho que eu perdi. Vamos fazer a leitura do texto. Depois vamos fazer uma oração para a gente dar início. Já estamos com o nosso tempo já correndo. Está em Gênesis 1, 27 e 28. Depois Gênesis 2, 15 a 17. Depois Mateus capítulo 10, versículo 28. A lição 5. A alma, a natureza imaterial do ser humano. Amém? Todos têm a revista? Amém. Então vamos fazer uma leitura participativa, como nós temos feito. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse último versículo também é o nosso texto áureo, né? E a verdade prática é que descuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Amém? Vou pedir ao nosso pastor para fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa mais um dia, Senhor. E essa oportunidade em que estamos, Senhor, para ouvir a tua voz, a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos eternos. Pai, que cada um de nós possamos absorver os ensinamentos da tua palavra, ofertando, Senhor, o nosso coração como terra fértil para receber esta semente, Senhor. Essa semente que nos fará e nos faz produzir frutos para o teu reino, Senhor. Eis-nos aqui, nos molda segundo o teu caráter, guia-nos pela tua palavra, ilumina o nosso caminho, Senhor. Estamos sedentos por ouvir a tua voz. Mais uma vez usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos para falar aos nossos corações. Fala conosco, porque ouvimos a tua voz. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, amigo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Hoje nós vamos falar sobre a lição 5. A gente já leu aqui o texto, o título, né? A alma, a natureza imaterial do ser humano. A gente está agora dando continuidade, né? A lição 1. A lição 1, nós demos aqui a gente compartilhou aqui um ensinamento preliminar, né? Sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito. É um resumo sobre os três para nos dar uma ideia, um panorama geral da temática da lição, da revista. E aí a 2, 3 e 4 nós estudamos só sobre o corpo. E hoje a gente vai estudar só sobre a alma, seguido também da lição 6, 7, 8, até a lição 8, 9, até a 9. A gente vai falar basicamente sobre a alma. E aí depois teremos 3 lições falando sobre o espírito e vamos finalizar falando de novo do corpo, da alma e do espírito, assim como fizemos na lição introdutória, na primeira lição. Tá? Nós já fizemos um estudo preliminar, né, na lição 1. Então aqui no início eu vou fazer só aqui apagou. Deixa ele mexer ali. A gente vai fazer aqui vamos recapitular aqui o que nós estudamos até aqui, né? E nessa recapitulação, só colocar aqui enquanto o Jubim acerta ali. Deu problema, né? Desligou? Voltou. Desligou, né? Ah lá, voltou. Deixa eu deixar aqui também. Deixa eu deixar aqui. Só para a gente não perder a... Quando tu abrir, você me fala que não tá indo não, passador.
gente leu aí o texto hora, eu fiz aqui um início, em vez de fazer a introdução, eu coloquei assim, recapitulando. Né? Primeiro, quando a gente fala sobre alma, a gente fica pensando sobre a origem da alma. Né? Existem pelo menos 3 visões sobre a origem da alma. Se a gente perguntasse para alguém aqui, a alma vem de onde? Em que momento a alma surge? Né? Isso é coisa que a gente não tratou na primeira lição, porque foi só uma introdução, não é isso? Mas existem aí pelo menos 3 linhas principais sobre a origem da alma. Né? Em que momento a alma surge? Deus tem um estoque de alma no céu? Né? Quando a pessoa nasce, ele envia uma alma para aquela pessoa que nasceu. Né? Existem alguns pensamentos aí sobre isso. Então tem pelo menos 3 pensamentos. Tentar passar? Tem pelo menos 3 pensamentos. O primeiro é o pré-existencialismo, né? Que a alma pré-existe. Tá? Mas dizer que a alma pré-existe colocaria o ser humano, equiparia o ser humano, não é isso? Iria equiparar o ser humano a Deus, que é eterno. A gente fala assim, nós somos eternos, mas essa frase é errada, nós não somos eternos. Tá? Eterno só Deus. Tá bom, gente? Amém. Eterno é só Deus. Por que só Deus é eterno? Porque o que caracteriza um ser eterno? Ele não tem princípio nem fim de dias. Nós tivemos um princípio. Deus não teve princípio. Quem é o Pai de Deus? De onde Deus surgiu? De onde veio Deus? Não tem resposta. Nem a filosofia, nem a teologia. Vai dizer de onde Deus veio. Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse diante da existência, eu já existia, é o que Deus está dizendo. Então Deus é eterno. Nós não somos, a gente vai ver na lição de hoje que nós não somos eternos, somos imortais. Por isso que a lição fala aí vai falar mais à frente da imortalidade da alma. Tá? Imortal é uma coisa, eterno é outra. Tá? Então existe a visão do pré-existencialismo, que a alma pré-existe. Essa linha de interpretação ela é errada. Tá? Existe também o traducionismo. Daí existe o criacionismo. Tá? Então tem o pré-existencialismo, tem o traducionismo e tem o criacionismo. Nós cremos no criacionismo. Irmãos? Está ficando na dúvida. Vou dar uma segunda chance. Nós cremos no criacionismo. Né? O pré-existencialismo está errado. Pré-existe, está errado. O ser humano não pré-existe. Deus criou o ser humano, ele não está antes da existência. Só Deus está antes da existência. Só Deus. Só Deus pré-existe. O ser humano não. Ok? Até aqui sem dúvida? Amém. O traducionismo diz que a alma é passada de pai para filho. Né? Assim como passa o gene, passa o sangue, passa também a alma. Errado também, a gente sabe que não é assim. Então nós cremos no criacionismo, que a partir do momento que há a concepção, Deus cria a alma também. Nós cremos nisso. É o ex nihilo, Deus cria do nada. Tá? Essa é a visão criacionista. É aqui, mas se enquadra dentro da teologia. Pastor, mas é meio, né? É meio estranho também, é meio estranho, mas a nossa, tem muita coisa estranha aqui, né? Tem bastante coisa estranha, né? Mas nós cremos pela fé, né? Estamos postos pela fé, nós cremos nisso. Então nós cremos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou o homem. Fez lá o boneco de barro, soprou lá o espírito de vida e se tornou alma vivente. É o que está lá em Gênesis 2:7. Então, nós cremos no criacionismo, pois para nós a alma ela é criada no momento em que Deus sopra o fôlego de vida naquele boneco feito de barro lá em Gênesis 2:7. Deus soprou, surge o quê? Alma vivente. Tá? Então surge ali. Segundo, o homem é composto, nós aprendemos que o homem é composto de 2 partes. Uma que é material e outra que é imaterial. Lembra que nós falamos do tricotomismo, do dicotomismo? Quem se lembra o que é? Quem se lembra? Dicotomia, o homem é corpo e alma. Alma é sinônimo de espírito. Tricotomismo, o homem é espírito, alma, isso aí, e corpo, tá? Isso aí. Então, o homem tem uma parte material, que é o corpo, e tem uma parte imaterial, que é o espírito e a alma. Ok? Hoje vamos falar da alma. Na lição de hoje a gente vai falar sobre a alma, seus atributos, sua importância. Aonde? No relacionamento com Deus e com o próximo. A alma está onde? No meio. Na lição o autor fala que a alma está no meio. A alma está no meio, entre o espírito e o corpo. Ele fala isso. Ele dá a entender
dessa forma, porque por meio do Espírito o homem se relaciona com Deus, por meio do corpo com o mundo material, com o mundo exterior. Tá? A gente vai ver isso aí. Eu usei esse quadrinho na primeira lição, hoje eu coloquei ele de novo, ficou meio apagado, porque nada vai colocar a cor. Eu quis colocar as cores diferentes, aí apagou. Depois eu me liguei, falei, rapaz, lá que ele está meio escuro, não vai aparecer. Mas aí não dava mais tempo de trocar, irmãos, a vida é muito corrida. Não deu tempo de ir lá, pastor, e trocar a cor, não dava mais. Ali naquela tela dá para ver, lá não dá para ver a cor, tá? Mas ali, lembra que eu falei disso? Para a gente recapitular. Olha lá. Corpo, alma e espírito. Função do espírito: consciência, intuição e comunhão. A gente falou sobre isso. Alguns teólogos, a próxima hora vai falar só sobre a consciência, mas alguns teólogos defendem que a consciência está instalada na alma. Outros teólogos defendem que ela está instalada no espírito. Tá? Existe aí uma discussão teológica sobre isso. Tá? Eu entendo que a consciência está no espírito. Por quê? Porque o crente nasceu de novo. O Espírito Santo está onde? O Espírito Santo habita no espírito do crente. Então, se ele habita no espírito do crente, a consciência está lá. Certo? Mas se a consciência estivesse na alma, não faria diferença também. Ok? Então, alguns teólogos defendem que a consciência é uma faculdade da alma. Outros defendem que é do espírito. Tá? Mas ainda assim, há um grande número, uma maioria que entende que está no espírito. Então está ali, consciência de si mesmo e acerca de Deus. Intuição, é por onde o Espírito recebe as revelações. Certo? Como é que Deus se revela ao homem? Por meio do Espírito do homem. Pastor, está na Bíblia, tá? A gente falou aqui em Romanos 8,16, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ele testifica com o Espírito. Não é com as outras partes do homem, é com o Espírito. Certo? Então, intuição. E a comunhão, que é como o homem tem comunhão com Deus. É isso? A união do homem com Cristo, a sua unidade com Cristo por meio do novo nascimento. E aí tem o corpo, que é a locomoção, os sentidos, os 5 sentidos, o instinto. Nós falamos aqui que o instinto é fome, sede, sono, sexo. Vou repetir para você gravar. O que é instinto? Está no corpo. Fome, sede, sono, sexo. Isso é instinto. O corpo necessita, faz parte do instinto do corpo humano, da natureza humana. O homem precisa disso. Certo? É a necessidade do homem. Ok? E a alma, que é mente, emoção e vontade, que é alvo do nosso estudo hoje. Tá? Está ali no meio, tá vendo? O espírito se relaciona com o espiritual. A alma se relaciona com o mundo espiritual por meio do espírito. Se relaciona com o mundo material por meio do corpo. E se relaciona, é a alma que se relaciona com o mundo social. Porque é por meio da alma que o homem cria afeição pelas pessoas. É isso? A afeição é onde? Está na alma, que é onde estão os sentimentos. Estão entendendo aqui? O corpo é para você ter contato com o mundo exterior, com a matéria, com o mundo material. Espírito, com Deus. E a alma, com o mundo social. Não é isso? O mundo social. Você cria afeição por meio da alma. Ok? A gente vai falar mais à frente, tem um tópico que fala da afeição. Dessa função da alma. Tá bom? Então aqui a gente está só recapitulando para a gente dar continuidade. E aí, seguindo no tópico 1, está lá os atributos da alma, de volta ao Gênesis. Nós falamos muito do Gênesis aqui, Gênesis 2, versículo 7. Tá? Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que está, deixa eu encontrar aqui, que é quando Deus sopra lá, é isso? Deus sopra, a gente costuma falar no boneco de barro, a gente usa essa expressão, tá? Mas claro que a gente sabe que, né? Versículo 7, eu vou só ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Acerca desse texto nós falamos sobre os verbos. O bar é criar do nada, o yatzar é formar daquilo que já existe. O homem aqui foi formado daquilo que já existia, água e barro. Deus fez a mistura lá e soprou, certo? Então yatzar é formar. Deus pega, a ideia é de Deus pegar com as mãos e dar forma ao homem e soprar o fôlego de vida. Essa é a ideia, tá? Mostrando já a proximidade de Deus com essa sua criação, que não é uma criação qualquer, mas é chamada de coroa da criação. A sua principal criação é quem? O ser humano, tá? Então, de volta ao Gênesis, a gente vê ali que a parte material do homem, que é o espírito, a alma do ser humano, é o que diferencia ele dos animais. Nós falamos aqui na lição 1. Porque o homem possui imagem e semelhança de Deus, portanto possui, nós temos aqui um resumo na lição 1. O que o homem possui como imagem e semelhança de Deus? Primeiro, personalidade e racionalidade. O homem possui personalidade, ele é um ser pessoal.
ele tem personalidade própria, certo? O homem é uma pessoa, ok, gente? E racionalidade, porque o homem tem a capacidade de, quando fala da mente, está falando dos pensamentos, da razão, do intelecto, capacidade de raciocinar, certo? Então essa coisa de que essa visão aí que o homem está predestinado, que ele não precisa fazer nada, na verdade, se você parar para ler os textos de Paulo, você vai ver que tem uma contradição danada. Porque ele diz assim: fazei morrer os vossos membros que estão sobre a terra. Ele diz para você fazer morrer. Ele não diz assim, ó, Deus te predestinou, ele vai fazer morrer o teu desejo natural. Não diz isso não. O texto diz: fazei morrer os vossos membros que estão sobre os desejos dos vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, você que tem que mortificar a sua natureza. Se é Deus que faz tudo, por que o homem tem que mortificar a natureza dele? Por que é o homem que escolhe? Se é Deus que predestinou, por que o homem tem que escolher então? Por que o homem tem que fazer morrer os seus desejos? Certo? Estão entendendo isso aqui? Amém. Ok, gente? Então essa... Oi? Oi? De? Vontade de? É isso, né? Mas o homem tem que participar. É a ideia do monergismo e do sinergismo, né? A visão monergista diz que Deus faz tudo. A visão sinergista diz que Deus faz, mas o homem participa, né? Vós sois salvos pela graça. A graça é Deus que manifestou por meio da fé, mas quem responde à graça com a fé é o homem, segundo a sinergia. Mas segundo a monergia, não. Deus faz tudo, o homem não faz nada. Não faz sentido, porque os textos dizem fazer e morrer, né? Apresentais o vosso corpo, você apresenta. Deus não vai vir apresentar, não, vim aqui que eu vou fazer você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Não vai. O texto diz, a linguagem sacrificial: apresentai o vosso corpo em sacrifício. Você que apresenta a oferta. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Aí ele diz: e transformai-vos. Olha o que ele diz: eu vou te transformar. Transformai-vos, está lá. Transformai-vos, você que se transforma. Pela renovação do vosso entendimento. Como é que se renova o entendimento? Palavra, relacionamento com Deus. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o homem tem racionalidade, o homem raciocina, o homem pensa, o homem decide. O homem possui moralidade. Romanos 2, Paulo vai explicar que, né, na consciência do homem, Deus imprimiu na consciência do mesmo aquele que não conhece a Deus, ele tem impressa na consciência dele uma ideia, ainda que distorcida, de certo e errado. O homem tem uma ideia, ainda que distorcida nele, de certo e errado. O homem possui moralidade. Por quê? Porque ele é imagem e semelhança de Deus, então ele possui moralidade. Algum nível de moralidade ele possui. Ele possui espiritualidade. Se Deus é espírito, nós também temos espírito, porque somos imagem e semelhança de Deus. O homem possui sociabilidade. Gênesis 2,18. Não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma adjutora, uma auxiliadora. Porque Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. O homem só se desenvolve no meio de grupo. Viu o caso daquele doido lá de fora que teve filho com a própria filha e trancou todo mundo lá embaixo, não foi? No porão, um negócio assim. E aí as crianças tudo, né? Tudo deformado, tudo esquisito. Tu vê que ela só não ficou pior porque a mãe estava lá junto, né? Para conversar, para dialogar, para interagir, para trocar. Mas se te trancar sozinho no lugar, não fala, não desenvolve, fica todo deformado, fica um ser esdrúxulo, estranho, doente. Porque o homem precisa se socializar. Então, o homem possui sociabilidade, tá? E ele possui também imortalidade. Vamos ler lá aqui, pode abrir comigo aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Eclesiastes 3,11 vai dizer que Deus pôs a eternidade no coração do homem, né? Ou seja, o anseio pelo viver para sempre está onde? No coração do homem. O homem deseja a eternidade, mas o homem não é eterno. Ele foi criado para ser imortal, não eterno. Eterno é só Deus. 2 Timóteo 1,10.
pode ler? Que agora se manifestou pelo conhecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Está vendo? Ele trouxe a vida, por meio da ressurreição, ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Tá? Então a alma é imortal. É você dizer assim, morreu, acabou. Posso fazer o que eu quiser que morreu, acabou. Não. Morre, esse corpo aqui, esse corpo exterior, como diz o apóstolo Paulo, ele se corrompe, ele se destrói. Mas a alma é imortal, a alma não morre. A alma é imortal. Amém? A alma não morre. Nós lemos o texto aqui. Né? Mateus 10, 28, a gente vai ler ele de novo. Seguindo aqui, ó. A alma está entre o espírito e o corpo. Ela possui três funções principais. Mente, eu falei aqui, que é o tribunal da alma, a razão, os pensamentos, o intelecto. A emoção, o lugar dos sentimentos, o movimento da alma, onde a alma se movimenta, onde ela se emociona. Não é isso? Onde ela ama, onde ela odeia, onde ela cultiva o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor, está tudo na alma. Não é isso? Lá está também a capacidade de, não é isso? Criar laços com as outras pessoas, mas está também a capacidade de guardar rancor, ressentimento, mágoa, não é isso? De alimentar sentimentos nocivos para a nossa saúde, né? Sentimentos que aprisionam a nossa alma. Ela produz coisas que aprisionam ela mesma, né? Como a gente falou aqui, falta de perdão, está tudo na alma. O lugar dos sentimentos, o lugar do movimento. E vontade, que é a volição, a decisão, a força dominante da alma. O que é que domina a força da alma? A vontade. Quando a gente está com vontade, quero fazer. Eu tinha um amigo que ele brincava, falou assim, rapaz, eu falei umas 10 vezes, eu não vou fazer, mas falei uma vez, vou fazer, e fiz. Ele falava assim, eu ria muito, ele falava assim mesmo. Ele falou assim, rapaz, eu falei 10 vezes, eu não vou fazer, mas falei uma vez, vou fazer, e cedi, fiz. Eu falei para ele, rapaz, você está ruim mesmo, tem que melhorar, falei para ele. Porque a verdade é que é uma guerra, é uma luta, né? É uma luta, tá? A alma se conecta a Deus por meio do Espírito e ao próximo através do corpo, como nós resumimos aqui. E o tópico 3 falando dessa parte da emoção, da parte dos sentimentos. Quando a gente fala da emoção, está falando dos sentimentos, tá? Aí ele fala aí sobre a alma abatida. E aí ele usa o Salmo 42, tá? O aspecto afetivo se destaca na Bíblia, pois a mesma mostra a alma abatida. Então você vai ver a alma aparecendo na Bíblia sempre destacando o aspecto afetivo, o aspecto dos sentimentos. Toda vez que fala da alma, fala dos sentimentos, quase sempre, quase todos os textos, vai falar de sentimento. O Salmo 42 fala da alma abatida, fala da alma entristecida, não é isso? Fala da alma arrependida, o Salmo 51, Davi ele se arrepende, não é isso? E ele ora a Deus, uma oração de arrependimento, tá? A alma alegre, a Bíblia fala que o coração quando está alegre faz o quê? Formoseia no rosto, mas quando ele está abatido, não é assim? Fala da alma alegre, tá? E aí tem um texto lá que nós lemos no início, né, no tópico 2, quando fala da imaterialidade e da imortalidade, que é o Mateus 10, 28, que diz aí, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Há uma distinção clara aqui, entre corpo e alma. Nós vemos a clara distinção entre corpo, que é o soma, e a alma, que é a psique. É uma distinção. Só que a gente sabe que aquilo que acontece na alma, onde é que você sente? No corpo também. Porque a alma sente por meio do corpo. Sim ou não? Sim. Os sentidos. Quais são os sentidos? Visão, audição, tato, paladar, olfato. Isso tudo, né? Quando Paulo fala da briga lá, a briga, o espírito luta contra a carne, né? E a carne contra o espírito. Aquela briga ali, carne ali, a gente já falou aqui outras vezes, mas é bom repetir, porque é didática para a gente gravar e repetição. Quanto mais você repete, mais grava. Se você escrever, você apreende mais ainda, né? Se você só ler, você grava alguma coisa. Se você só ouve, você grava alguma coisa. Mas se você pegar o hábito de ler em voz alta, você grava mais. Se você começar a escrever, você grava mais ainda. Você vai, então repetição, né? Repetição. Ó, quando a Bíblia fala da carne, é sarx, não é soma, que é o corpo. Se refere à alma e o corpo, ou seja, a natureza humana. A natureza humana, gente, não é isso aqui não, só não. Que a gente pensa que a natureza humana é só isso aqui, né? É só a carne aqui, o corpo é o soma. A natureza humana é o corpo e a alma, está amalgamada ali, é o ser humano por completo. Não é só o corpo, a natureza humana é o corpo e a alma.
A briga que Paulo está falando, a gente sempre fala isso aqui, é a vontade. O que domina a alma? A força dominante é a vontade. Então é a briga da sua vontade com a vontade de Deus. É sempre essa briga, é a tua vontade. Você quer fazer uma coisa, Deus quer que você faça a outra. Essa é a guerra. Eita. Você quer pecar e o Espírito está assim, não vai não. Vai por aí não, que como a gente fala no Rio, vai dar ruim. Se você for por aí, vai se quebrar. Mas a gente às vezes, né? Às vezes a gente está tão terreno, né? Nós estamos tão carnais, tão assim no nível aqui no nível do mundo, que a gente acaba cedendo. E nós cedemos a nossa vontade, não é isso? E deixamos de fazer a vontade de Deus. Então a distinção é clara ali. Corpo é uma coisa, alma é outra. Quando fala da carne, está falando de tudo. A vontade, o desejo. O desejo está onde? Na alma. E como é que se realiza o desejo? Por meio do corpo. A briga é a vontade. É o que você quer fazer, o que Deus quer que você faça. Essa é a briga. O que Paulo está falando é isso. O espírito luta contra a carne. Paulo está dizendo, a vontade de Deus luta contra a tua vontade. Mas se você for guiado pelo Espírito, você vence. Paulo diz. Se você se submeter à vontade do Espírito, vai prevalecer a vontade de Deus. Mas se você tiver, né, mal, o que acontece? Quem vence? A carne vence. Amém? Tem alguém aí que está, né? Porque tem também os que pensam que é o, né? Sou o Shazam evangélico, sou o, aquele que, né? Shazam! Não é, irmão, não existe. Não existe super-homem evangélico, não tem. Não existe. Por isso que Paulo fala, aquele que cuida de estar de pé, olhe para que não caia. Paulo fala isso, né? Por quê? Porque todos nós somos suscetíveis à queda, certo? Todos nós podemos cair, mas Deus é poderoso para nos levantar e nos manter de pé. Amém? Deus é poderoso. Então precisamos entender aqui a distinção: corpo, alma, e carne. São três coisas distintas, ok? Imaterialidade e imortalidade. Vamos seguir. A gente tem aqui materialidade e responsabilidade, que é o subtópico 2 do tópico 2. Materialidade, imaterialidade versus materialismo, né? Quando fala do materialismo aqui, não é do dinheiro não, irmão, não é do materialismo do, né? Eu sou materialista. O materialismo aqui, ele está falando justamente daquela linha filosófica que nega o que é sobrenatural, que nega o metafísico, nega o que é espiritual, só acredita na matéria. E dentro da igreja está cheio de gente assim. Hoje em dia, dentro da igreja, congrega, toma ceia. Não acredita no sobrenatural. Frequenta a igreja, não, mas a Bíblia tem coisa de Deus, mas tem coisa aqui que é o homem que colocou. E frequenta a igreja. Eu já conheci gente assim. É cristão, frequenta a igreja e tem esse pensamento. Por quê? Porque cedeu. O materialismo defende que toda a realidade, consciência, fenômeno social vem da onde? Da matéria. Tudo vem da matéria. Ele nega o sobrenatural, nega o metafísico, nega o espiritual. Para ele tudo é matéria. Filosofia ateísta, humanista e relativista, que nega os absolutos divinos, porque o materialismo está atrelado aonde? Onde que ele está? De onde que vem? Quem são os postulantes do materialismo? O principal deles, a gente conhece. Karl Marx, né? Karl Marx é um dos principais, né, que adere a essa linha de pensamento. Karl Marx é o idealizador do comunismo, não é isso? Então, é uma filosofia ateísta, Deus não existe, humanista, ok? É o homem, e relativista. Por que relativista? Toda verdade é relativa. Nega os absolutos, e a Bíblia é cheia de absolutos. Sim ou não? Vamos pensar aqui? Sim ou não? Sim. Vamos para os absolutos divinos? Deus criou macho e fêmea, absoluto. Não tem terceiro sexo. É absoluto. Casamento, original, está na Bíblia, é absoluto. Casamento é o que está aqui na Bíblia. Qualquer outra coisa aí, eu não sei o que é não, tem que ter algum nome. O que é eu não sei. Casamento é homem e mulher. A palavra casamento vem da palavra acasalamento, que visa o que? Reprodução. Homem come e reproduz. Então não existe casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Até etimologicamente é impossível. Até a palavra não aceita. Nem a palavra casamento aceita. Por quê? Porque casar é homem e mulher para reproduzir. Uma das funções da família é a reprodução, não é a única função. Tem a função afetiva, né? Tem outras funções. Função social. Agora, a gente está falando da função aqui ligada à alma.
Certo? Então, nega os absolutos divinos. Por exemplo, existe um monte de religião, não é isso? Várias religiões. O que são as religiões? Caminhos que o próprio homem criou para Deus. O homem cria seus próprios caminhos para Deus. Eu quero me conectar a Deus, não é isso? Aí vai lá e inventa a religião. Né? Tem aquele que diz que viu um anjo, o anjo me entregou isso, tive uma visão e agora é isso aqui. Me mostrou isso aqui. Isso são religiões, caminhos humanos para Deus. Agora, absoluto divino, Deus criou o próprio caminho para ele. Não é isso? Deus estabeleceu o próprio caminho para ele. Ele não criou Jesus, porque Jesus é Deus, mas ele criou o caminho. Qual é o caminho? Tem que crer, se arrepender. E é por meio de quem? De Jesus. Deus já estabeleceu um meio para se chegar a ele, o meio é Cristo. Isso é um absoluto divino. Aí alguém vem e diz assim, não, essa verdade é a verdade para vocês, para mim isso não é verdade. Eu gosto do Siddhartha Gautama, eu creio no Buda. Não é assim? Eu gosto do Gandhi. Eu gosto do Confúcio. Eu gosto do pensamento de Confúcio. Eu gosto do que ele escreve, do que ele escreveu, do pensamento dele. E a pessoa segue seus próprios caminhos. Mas Deus já estabeleceu um caminho para ele, que é Jesus. Ok? Alguma dúvida? Então, com isso, eles negam a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Certo? Você viu o discurso deles? O mal é estrutural. O racismo é estrutural. Os pecados são sociais. Tudo é o grupo. Ninguém é responsável individualmente de nada. O indivíduo não é responsável por nada. O grupo é responsável, porque tudo é estrutural. O mal é estrutural. Ninguém é responsável por nada. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. Amém? Amém. O que Paulo diz? Cada um dará conta de si mesmo. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Você é responsável pelo tipo de vida cristã que você leva. O responsável é você. Teu cônjuge não é responsável, teu pastor não é responsável. Não, porque meu pastor não foi me visitar. Conversa fiada, balela. Isso é balela. Seu pastor te visitando ou não, você tem que ser crente. E o pastor que visita. O pastor visita muito, né? Aqui visita muito, irmão. Eu até falo com ele, pastor, você tem que tirar uma folga. Eu falo para ele, tem que parar um pouco, senão o senhor vai dar um ápice. Irmãos, é sério, não brincando, não é sério. O pastor também cansa. Não é isso? Também se abate, cansa, fica, né? Também. Então isso é conversa. A pessoa é responsável por ela mesma. Você é responsável por você mesmo. Se você leva uma vida cristã abaixo da média, a responsabilidade é tua, não é do pastor. É uma desculpa que a gente encontrou. A gente encontra uma desculpa. Né? Porque é do ser humano. Lá no jardim do Éden, Adão já fez isso, né? Ô Adão, onde Adão? Está escondido por quê? Não, foi a mulher que só me deu, a culpa é dela. Aí a mulher, a culpa é da serpente. A serpente não culpou ninguém porque não tinha ponto de correr, né? Não é verdade? Ela não tinha como se justificar diante dele, mas o homem jogou para Eva e Eva jogou para a serpente. Isso é do ser humano. Procurar alguém para colocar a culpa, mas nós somos responsáveis pela nossa conduta. Amém. Temos o Espírito Santo na nossa vida, então quando erramos. Sabemos que estamos errando, mesmo assim erramos. Não é isso? Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Amém? Amém. Então eles negam que o homem é pecaminoso, negam que a responsabilidade é pessoal. Eles negam isso. Tá? E aí entrou na igreja. Isso entrou na igreja. Sorrateiramente foi entrando na igreja, né? Essa discussão política toda na igreja não é à toa, não. Não é à toa, não. Pode até ser que a visão cristã esteja um pouquinho inclinada para a direita mesmo. Pode até ser em alguns aspectos. Mas nós não somos direitistas nem esquerdistas. Nós somos cristãos. Amém? A ideologia de direita, a ideologia de esquerda, e nós temos uma ideologia também. A gente fala assim, eu não tenho ideologia, eu tenho religião, né? Tem pessoa que fala isso. Mas eu discordo, eu acho que o cristianismo também é ideologia. É religião e também é ideologia. Nós seguimos os ensinamentos de quem? De Cristo. A gente não segue ensinamento de direita nem de esquerda, nós seguimos Cristo. Certo? Vamos seguir? Materialismo e teologia, entrou na igreja. O materialismo influenciou a ortopraxia da igreja. O que é a ortopraxia? Está aí na revista. É a prática do evangelho. Influenciou até a prática correta da fé. Tá bom? Olha lá. No catolicismo, nos anos 60, surgiu a teologia da libertação. Tem que ter evangelho e compromisso social. Aí sim vai haver libertação integral do homem. Teve o que tinha que ver na igreja? A igreja tem que fazer obra social, é assim? Não fala isso? Igreja não faz obra social. O que a igreja faz é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a igreja a fazer o que é certo, a fazer o bem. Se ela está fazendo obra social e não é movida pelo Espírito, é só obra
do homem, não é de Deus. Pode estar fazendo certo, mas ainda assim não é de Deus. Tem que ser imbuído pelo Espírito. Glória a Deus. Amém? Quando a gente foi numa aula uma vez, eu falei com o pastor, e aí o rapaz falou assim, olha, mas em Atos 2 lá, que todo mundo dividiu os bens, vai falar que aquilo ali não é socialismo. O cara falou na aula, rapaz, só tinha professor na sala. Só professor assistindo a aula. O rapaz falou isso, eu falei, vai tomar uma agora. Só tem professor, ele vai tomar agora. Ele vai receber uma resposta, porque só tinha professor, não tinha ninguém aluno lá. Só professor. Eu falei, vai levar uma resposta agora, tomar uma resposta do professor. Aí a pessoa falou para ele, rapaz, Atos 2 é socialismo? Ele é, pastor, lá é tipo socialismo, parecido com socialismo. Ele, rapaz, você não lê Bíblia não? Falou para ele. Aquilo lá é obra do Espírito Santo, meu filho, não é socialismo não. Aquilo ali o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E as pessoas foram transformadas e começaram a amar, a praticar o Evangelho, a colocar em prática. Não tem nada a ver com obra social, até baba do lado. Obra social conversa de... Não quero nem falar o nome não. Está lá. Né? Aqui não é obra social, o que a gente faz aqui é porque o Espírito Santo está aqui. É porque nós somos seguidores de Cristo. É porque o Espírito Santo é que move a igreja. Não é a obra, eu vou fazer um negócio. Fala obra social, parece que está indo fazer, mas poder, né? Vou fazer lá para alguém me ver lá fazendo. Parece que é isso. Parece que é só para botar foto no Instagram. É ou não é? Nada contra botar foto no Instagram, faça. Divulgar é bom. Mas qual é a intenção? Essa que é a questão, a nossa intenção. Então surge ali, ó, no catolicismo surge a teologia da libertação, que é do peruano Gustavo Gutierrez, que você pode pesquisar, não dá tempo de entrar nisso muito, tá? Mas a ideia deles é evangelho com a questão social. O homem tem que ser liberto integralmente, economicamente, socialmente, né? O homem, aí vai vir outras teologias, vai surgindo aí, a partir dessa. Tá? No Brasil, foi difundida muito pelo Dom Helder Câmara, tá? E no meio dos evangélicos? E Paulo Freire, né? Na educação tem o Paulo Freire, né? Graças a Deus. Não vou fazer o sinal da cruz não, porque é pecado, porque eu sou cristão evangélico. Né? Mas Paulo Freire, irmãos, eu li os 3 livros daquele cara. Olha, a pessoa que lê aquilo ali, tem muito crente que lê a Bíblia e fala assim, mas que maravilha, você está sem discernimento, vai orar. Ele li os 3 livros daquele ali, irmão, mas que troço, olha, que coisa esdrúxula aquilo. Aquele pedagogia do oprimido, então, aquilo ali é o Satanás purinho, aquele negócio. Só você ler aquilo ali, que você vai ver, né? Paulo Freire é um dos que, né, fomentou, tá, também a teologia da libertação católica, tá, que só veio porque só distorce o quê? O Evangelho. Aquilo ali é Evangelho distorcido, ok? Evangelho falsificado, tá bom? Evangelho falsificado. E não é Evangelho? Os crentes não ficam para trás não. Vamos criar uma versão nossa agora. Aí surge a nossa versão lá. Eles criaram uma versão da teologia da libertação, a teologia da missão integral. Quem já me falar? Teologia da missão integral. Aí surgiram cursos, aí começa. Curso teológico, a nova moda, é o modismo, né? A nova moda, você tem que fazer um curso de teologia da missão integral, porque lá você vai aprender o evangelho integral e começa. E onde está escrito evangelho integral na Bíblia? Cadê o versículo? Onde que está aqui? Onde tem aqui o evangelho integral? Você me dá um versículo e me converto nela hoje. Vou me converter no evangelho integral hoje. Só mostrar onde está o versículo. Não tem, irmãos. É invenção de quem? Socialista. Aí, Paulo já... Né? É a versão socialista. Falamos aqui já do abençoado do Karl Marx, né? Falamos dele aqui. O Engels, tem outros aí. Né? Parecido, anos 70, Evangelho, Justiça Social igual a libertação total do homem. Igualzinho a teologia da libertação, é a versão protestante, tá? Quem abraçou isso aí? No Brasil, muitos reformados abraçaram, muitos presbiterianos abraçaram. Tá? E até também no meio pentecostal já tem uma galera que também está abraçando. Não estava não, mas já está também. Já tem uma galera na nossa vertente que também está abraçando essa linha aqui. Você sabe o que é o problema? É botar outra coisa no lugar de Deus. Esse que é o problema. Quem aqui concorda com a teologia da prosperidade? Alguém concorda? Eu não concordo. Alguém concorda com a teologia da prosperidade? Você não pode ficar doente, você não pode ser pobre, né? Eu também, somos dois. Nós estamos nós dois descendo a ladeira, direto. Né? Então a teologia da prosperidade é uma coisa perniciosa, sim ou não? Sim. Mas na teologia da prosperidade, com todos os erros que tem lá, Deus ainda é Deus lá. Mas nessa teologia que Deus não é mais Deus. Né? O Estado é Deus, o socialismo é Deus. Deus está fora. Tá? Então é a visão socialista dentro da igreja. Tá? Tem igreja que você vai indo e parece que nem igreja não. Parece que é um partido político mesmo, uma facção política.
Eu já fui em umas aí, irmãos, que parece facção política. Você chega lá e fica assim, gente, isso é igreja? Não parece igreja não. Parece facção política. Então tá todo mundo, a gente se perde nessas discussões aí, né? Entra nessa discussão, vai, esquece. Palavra de Deus, esquece do Evangelho. Vamos seguir porque não dá tempo, na minha hora está terminando, está no final. Marxismo e fé cristã são, fala comigo, opostos. Nunca vai fazer as pazes, irmão, Karl Marx e Jesus. Por quê? Porque Jesus é Jesus, Karl Marx é do Satanás, não tem como fazer as pazes, não vai fazer nunca. Pastor do Satanás é, irmão, do Satanás. Não vai fazer as pazes nunca. Eu acho engraçado ler os livros que ele fala sobre família, né? Eu acho engraçado os livros dele sobre família. Que ele fala lá de família, propriedade privada, eu acho engraçado. Você pesquisa a história desse rapaz, do Karl Marx. A família dele toda destruída. Então, esse livro dele é meio engraçado. Pesquisa a história, a biografia dele, a família dele toda destruída, ele querendo ensinar sobre família. Querendo falar de família, de propriedade privada. É piada, né? Porque você vai, a pessoa, você chega aqui e vai vir aqui pregar no culto da família. Estou aqui, vim pregar, o pastor me convidou, chego aqui e vim pregar no culto da família. Aí o pastor descobre assim, pô, o pastor já pregando no culto da família, o pastor vai estar terceiro casamento já, 4 casamentos. Como é que eu vou pregar para a família? Eu já casei 4 vezes. Eu posso até ter casado e frequentar a igreja, mas pregar não, senta para ouvir. Pregar? De jeito nenhum. Há casos e casos, né? A gente sabe que existem exceções de divórcio, existem exceções, mas a regra bíblica é clara. Não é isso? Eu vi um rapaz que estava pregando de 4º casamento. E vou falar no congresso da família. Aí trocou a mais velha pela mais nova, depois trocou a outra por uma mais nova, depois a outra por outra mais nova, 4 vezes. E foi pregar para a família, não tem como, irmãos. Para você falar de um assunto, você tem que ser autoridade nele. Se você não tem autoridade para falar de família, senta para ouvir, não fala, não pega para falar. Certo? Mesma coisa é com o Max, ele quer falar de uma coisa que não dá para ele, a família dele toda destruída, suicídio, Os grandes expoentes desse tempo do Evangelho, o Ed René, o Ariovaldo. O Ariovaldo é batista, né? O Ariovaldo Ramos é batista. Teologia da missão integral. Missão integral. E aí, tem o Paulo Júnior, que é da Goiás, não é mexicano, mais velho também, que é grande expoente da teologia. Mas o Dr. Ramos irmão, você vai pesquisar depois, tá? O Ariovaldo Ramos, tem um outro que anda junto com o Ariovaldo Ramos, que eu esqueci o nome dele, que anda junto com ele direto também nos eventos. Quando tem evento na missão integral, tá ele e tá o outro junto com ele falando também, são os dois. Tem o Paulo Júnior e tem um outro ainda, um senhor também, Então assim, tá dentro onde? Da igreja. Vou finalizar já, tá, irmão? Olha a hora. Fala para pastor, olha a hora, pastor, fala. Olha a hora, pastor. Olha aí. Alma renovada e submissa a Deus, tá? Tópico 3. Edificação e saúde. A forma como cuidamos da nossa alma influencia a qualidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno. A gente fica se enchendo dessas coisas aí, né? Você se enche de ensinamento falsificado. Como é que você vai ter uma vida cristã equilibrada? Como é que você vai ter uma vida cristã saudável se você está comendo palavra falsificada, evangelho falsificado? Não tem como ter saúde não, vai ficar doente mesmo. Doente da alma e doente do corpo. Não é isso? Vai ficar doente. Influencia, na revista ele fala também, o destino eterno. Jesus falou aqui, para não se preocupar com aquele que mata o corpo, mas com aquele que além de matar o corpo, pode lançar o corpo e a alma no inferno. Mateus 10, 28, é o que está na lição aí. Tá? E para finalizar, a purificação e renovação. A santificação ainda é o meio para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Não tem outra forma, irmãos, é se separar e se consagrar a Deus. É o único caminho. A pessoa vem e faz ali uma lista grande, né? Vem com a apostila de 50 páginas. Só que é simples. O negócio é simples. Não adianta, o caminho antigo ainda é o mesmo caminho, não mudou. É o que dá certo. Não é isso? É obedecer a Deus, é se consagrar a Deus. O que funciona é isso, outra coisa não funciona. É oração, consagração, obediência, participação, não é isso? E parar de se encher de evangelho falsificado. Alguém tem alguma pergunta? Passei 4 minutos, o senhor já me olhou ali? Me olhou assim, 4 minutos já passei. Vai deixar de comer um pedaço de bolo. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir
que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Amém? O pássaro vai voar aí, mas você pode enxotar ele, não precisa deixar de fazer ninho, enxota ele, né? Às vezes vem um pensamentozinho, né? Vem alguma coisa estranha, mas você pode rechaçar, rejeitar isso. Amém? Vamos orar, que já passei 5 minutos. Maravilha. Passei 5 minutos, me perdoe, ficamos de pé. Vai ter ali um café, né, pastor? Vou pedir o Gustavo para nos despedir aqui na oração, para orar aqui a oração final. Ora aí, Gustavo. Deus, Pai, obrigado.